Capítulo 91. Atraindo atenção. 4 dias depois, anoiteceu em Milfau e chovia moderadamente sobre a cidade. As ruas estavam praticamente desertas e a fumaça subia das muitas chaminés espalhadas pela cidade, aquecendo as casas dos moradores do frio que costuma acompanhar esta época do ano. Mas enquanto a maior parte da população da cidade estava em suas casas descansando ou confraternizando com suas famílias, em um prédio mais afastado do centro da cidade, muita gente se divertia. A iluminação deste edifício era um pouco diferente, com cores quentes que combinavam com as paredes vermelhas do interior deste edifício. Um perfume especial rodeava todo o interior deste local enquanto a música tocava, ajudando a abafar as muitas conversas das pessoas do local, mas também animando os muitos clientes ali presentes. Circulavam pelo local lindas moças com vestidinhos, todas atraentes e sempre com um sorriso no rosto. Se Rory visse este lugar, ele perceberia o que estava sendo vendido ali. Mas enquanto em alguns corredores deste prédio, sons característicos vinham das gargantas de homens e mulheres dançantes, havia um luxuoso escritório no topo andar deste prédio de 4 andares. Havia 5 homens, a maioria muito bem vestidos, neste escritório de cerca de 200 metros quadrados, que tinha até banheira, mas não estava sendo usada no momento. Em uma extremidade desse escritório magnífico, os homens sentavam-se ao redor de uma grande mesa, onde o assento maior da área ficava de costas para uma parede de vidro que dava para grande parte da cidade. Chefe, um grupo em ascensão tem atraído a atenção local ultimamente. Um homem parado ao lado da mesa disse em tom grave, mas sem expressar muita preocupação. Um grupo atraindo a atenção? Um homem loiro alto e forte perguntou, olhando para o subordinado em pé. Enquanto isso, o chefe sentado na cadeira maior estreitou os olhos e perguntou: por que não ouvi nada sobre eles se estão chamando a atenção? Este grupo, por acaso, está operando fora do nosso território. O subordinado explicou aos seus líderes. Eu me expressei mal. Desculpe. Este grupo atraiu a atenção de alguns comerciantes na área da cidade que nenhum outro grupo controla. Este grupo de mercenários começou a oferecer seus serviços a 2 tavernas há alguns dias. Depois de apenas alguns dias de operação, já protegem 6 tabernas e uma loja na zona. Está a crescer rapidamente e aos poucos a tornar-se grande o suficiente para chamar a atenção com o seu funcionamento. Oh, um grupo em ascensão? O que eles estão fazendo? Um homem bronzeado e careca perguntou enquanto se sentava em frente ao líder do grupo. Eles protegem as instalações. Ouvi dizer que alguns dos subordinados dos nossos membros menos importantes já foram afetados por este grupo. Eles estão lidando com pequenos ladrões e melhorando a segurança na área. Disse o subordinado, falando com calma, pois embora estivesse ali para informar, não se sentia ameaçado. Pelo que ele sabia, o grupo era composto principalmente por aprendizes e dependia muito de estratégias que não funcionariam por muito tempo ou contra qualquer tipo de competição. Para ele, esse grupo cresceria um pouco e depois estanharia. Contudo, como alguém que trabalhava para uma pessoa importante que poderia estar interessada neste pequeno grupo, ele tinha que fazer um relatório sobre isso. Não era função dele decidir se era importante. Isso parece um pouco com o que fazemos, certo? Um homem de cabelos negros perguntou, olhando para seu chefe. Eles agiram de maneira um pouco diferente, mas também forneceram proteção. Proteção contra si mesmos. Aqueles que não queriam que seus estabelecimentos fossem ameaçados, saqueados ou assaltados dentro do território desse grupo tinham que pagar uma mensalidade. Esses negócios poderiam funcionar normalmente, mesmo à noite, pagando essa taxa. Os membros deste grupo não tomariam medidas contra tais lugares, e se alguém tomasse medidas no seu território, teriam problemas com eles. O chefe desta organização criminosa ouviu isso e disse: Parker, fique de olho neste grupo. Se eles chegarem ao ponto em que gerarem o suficiente para cobrir o custo de um batalhão, envie alguém para nos conectar com eles imediatamente. Não hesite em ordenar a destruição desses amadores. Ok, chefe.
disse o subordinado que trouxe a informação antes de sair, determinado a designar alguém para vigiar o grupo de Vicente e Rory. Enquanto isso, na propriedade onde Nina está e Eve viva, eles estavam tendo um jantar especial junto com Vicente e Rory hoje. Depois que Vicente se tornou o novo discípulo de Benson, os dias se passaram e Rory finalmente avançou para o segundo nível da classificação mágica, aprendiz intermediário. Como um membro vital desta família, seu avanço encantou a todos ali, e esta noite eles estavam comemorando juntos. Mas isso não era tudo que eles tinham para comemorar. Dias depois da situação anterior com a família Peters, eles começaram a sentir os efeitos de seu sucesso. Agora, 6 tavernas como a de Zender estavam sob sua proteção, e esta manhã, uma loja de extratos começou a ser protegida por este grupo. Com o subordinado certo, Vicente criou outro grupo na guilda mercenária local para justificar suas ações sem ultrapassar o número de pessoas de seu grupo. Esta era uma sociedade corrupta. Algumas leis impediram aqueles que não sabiam ou não tinham meios para corromper as pessoas certas. Mas com a coragem de subornar e as moedas a acumularem-se nas suas mãos, Vicente usou isso para manter as aparências e colocar o seu grupo dentro da lei. Ele agora tinha 7 estabelecimentos sob sua proteção, e outros 3, uma loja de magia, uma ferraria e uma pousada, todos em seu bairro, se juntariam à sua operação nos próximos dias. Esses 10 estabelecimentos estavam localizados a 3 quarteirões da área onde seu grupo estava sediado, por enquanto seu território. Nesta área, além dos homens que faziam a guarda dos estabelecimentos, homens estavam estrategicamente posicionados nas ruas principais. Gradualmente, o valor do seu território foi aumentando, e os acordos mais recentes relativos a estes 3 novos estabelecimentos incluíam mesmo mensalidades mais elevadas para o grupo de Vicente. Em vez de 1 moeda de ouro, estes estabelecimentos teriam que pagar 3 moedas de ouro por mês. Não foi muito, mas foi suficiente para melhorar as poupanças do grupo. Não só isso, mas esta pequena quantia foi importante para aumentar o território do grupo. Dependendo de como se encarasse a situação desse grupo, poderia-se ver a ação de Vicente como uma cobrança de aluguel por uma área que nem era dele. Uma vez reconhecido como o dono da área, ele poderia aumentar os preços como quisesse. Enquanto comiam com Eve e Nina, Rory e Vicente riam muito, satisfeitos com o que haviam feito até agora, mas com muito mais por vir. Vice anunciou quando todos ficaram em silêncio por alguns momentos. Sinto muito, Nina, não poderei jantar com você amanhã. Na próxima noite vamos nos encontrar com o Barão Ervin. Fim do capítulo. Capítulo 92. Na propriedade do Barão. Barão Ervin, você vai fazer um acordo com outro barão, irmão? Nina perguntou com interesse. Ela estava muito interessada nos negócios da família. Ainda assim, seu irmão sempre foi muito misterioso ao falar sobre essas coisas com ela. Porém, como alguém com diversas fraquezas e que talvez não tivesse um futuro promissor, ela queria aprender o negócio da família e tentar ajudar o irmão mais velho de alguma forma. Nina não andava direito desde o incidente, anos atrás. Na época, um médico do 3º estágio contou a Andrew coisas preocupantes sobre seu futuro. Depois de anos, ela e Vicente foram aprendendo aos poucos a lidar com alguns desses problemas na prática. Mas a capacidade de regeneração e adaptação de Nina era maior do que o médico pensava. Depois de anos, ela recuperou um pouco de sua mobilidade. Suas habilidades motoras melhoraram muito, entre muitas outras melhorias. Até mesmo seu controle de mana disparou naqueles anos. A única coisa que não melhorou foi a audição. Mas mesmo com suas várias evoluções, a própria Nina percebeu que era magicamente muito diferente de seus colegas e não tinha muitas expectativas de conseguir uma gema mágica. Ninguém precisava contar a ela o que o médico dissera a Andrew anos atrás. Ela sentia por si mesma e queria ajudar o irmão de outras maneiras. Infelizmente, Vice não a queria envolvida em seus assuntos por algum motivo. Vice respondeu à irmã, sim. Verei se há uma chance de fazermos negócios.
Qual a relevância de fazer negócios com essa pessoa, irmão? Há algum problema com nossos outros clientes? 9 pressionou a questão, sabendo que por mais crucial que fosse fazer negócios com barões, era ideal para alguém que já tinha um acordo com meia dúzia de barões abordar um visconde. Não tem problema, Nina. Não se preocupe, continue estudando e se divertindo. Vice sorriu para ela. Ele queria que ela tivesse uma vida tranquila e despreocupada. É por isso que ele não falou sobre o que fez com Rory e seus homens, muito menos sobre estar disposto a ensinar-lhe sua arte. Alguém poderia pensar que seria bom para ele ensiná-la. Afinal, algo pode acontecer com ele e ela pode precisar de habilidades para ganhar moedas e se sustentar sem depender dos outros. Mas o mundo não era tão simples. Será que uma garota deficiente e possivelmente não muito promissora poderia administrar um negócio? Mesmo que ela soubesse fazer negócios, alguém permitiria que ela dirigisse alguma coisa. Um subordinado ousado definitivamente tentaria manipulá-la ou até mesmo roubar seu empreendimento. Se ele lhe ensinasse alguma coisa, isso poderia colocá-la em maior perigo quando ele não pudesse mais ajudá-la. É por isso que ele preferia que Nina fosse ignorante. Nina ouviu a resposta de Vicente e mais uma vez não gostou de ficar de fora. Mas ela não disse nada. Ela respeitava demais o irmão mais velho para insistir em uma conversa que ele obviamente não queria ter. Um dia ainda estarei envolvido nos negócios da família, irmão. Não vou deixar você sofrer sozinho. ... No dia seguinte, Vicente e Rory deixaram Nina e Eve em casa e pegaram a carruagem da família para a propriedade do Barão Ervin. Ambos estavam muito bem vestidos e Vicente não usava a armadura de metal como fazia quando agia em nome de seu negócio paralelo. Os dois jovens usavam chapéus na cabeça e pelo menos 3 camadas de pano sobre grande parte do corpo, o suficiente para fazer com que até pessoas feias parecessem elegantes. Embora fossem rapazes bonitos e em boa forma física, essas roupas os tornavam mais atraentes para as moças. Ao chegarem em frente à linda mansão do Barão Ervin, na área nobre da cidade, onde ficava a maior parte das propriedades nobres, desceram da carruagem, atraindo a atenção de diversas mulheres da região. Assim como um bairro privado de residências na terra, as residências nesta parte da cidade não possuíam muros para proteger a integridade de cada propriedade. No máximo, encontrar-se-iam cercas vivas que mais decoravam do que protegiam o local. Nas ruas, ricos e nobres que viviam nesta área nobre caminhavam pelas calçadas com seus animais de estimação, filhos ou até mesmo sozinhos. Assim como na terra, havia perigos para nobres e pessoas ricas praticarem atividades ao ar livre. Mas nesta área, as pessoas destas classes podiam divertir-se sem muita preocupação. Ao descerem da carruagem para se dirigirem à porta da residência dos Ervin, Vicente e Rory atraíram a atenção de várias senhoras que passeavam pela zona comum aos moradores deste bairro. Que joia mágica única! Uma jovem ruiva, caminhando ao lado de uma criatura felina de 4 patas, pensou consigo mesma enquanto olhava para Vicente. Vendo que ele estava indo para a propriedade Ervin, ela ponderou. Os Ervin vão fazer um novo aliado. Suponho que isso seja uma boa notícia para eles. Especialmente agora que o jovem mestre Ervin está desaparecido. Será que a sorte deles acabou? Uma mulher de cabelo laranja do outro lado da rua pensou nisso enquanto olhava para Rory, perguntando-se de onde esse cara veio. Pessoas com bons talentos eram geralmente associadas à nobreza. A maioria deles tornou-se nobre à medida que se fortaleciam ou descendiam de nobres. Imaginando que a família Ervin estava prestes a ganhar um novo aliado, a jovem loira franziu a testa e lamentou o fim do infortúnio da família desse jovem arrogante. TSK, espero que você tenha morrido, Shan. Um pervertido como você merece morrer. Ela cerrou os punhos. Shelby, você está olhando para esses caras. Você não deveria estar fazendo isso. Você está noiva do jovem mestre Simmons. Ouvi dizer que ele está com muito ciúme. A amiga caminhando ao lado da jovem de cabelos laranja. Disse, avisando sua amiga. E é por isso que não consigo olhar para outras pessoas. Meu Deus, Alice.
A loira declarou enquanto olhava para frente, suspirando interiormente. Eu odeio essas pessoas. Malditos nobres arrogantes. Eles acham que são donos do povo. Vicente e Rory não sabiam o que pensavam as pessoas que os observavam na área e logo estavam parados em frente à porta de seu destino, onde um mordomo e uma empregada estavam de cada lado da porta. Senhor Fuller, Senhor Point, você está aqui para ver o Barão Ervin. O velho de cavanhaque perguntou enquanto o criado olhava com curiosidade, mas em silêncio, para o símbolo na testa de Vicente. Chegamos muito cedo. Vicente sorriu ao cumprimentar essas pessoas com respeito. Ele aprendeu com seu dom na terra que tratar bem pessoas como essas às vezes pode levar a coisas inimagináveis. Desde então, ele sempre tratou bem seus subordinados, por menores que fossem. O mordomo abriu o caminho para esta grande residência, menos grandiosa do que o Barão Vice havia conhecido em Salt Star City, mas ainda assim muito magnífica. Nem todos os barões eram iguais. Ao entrarem, a empregada prontamente explicou em voz baixa alguns das pessoas e artefatos que viram a caminho da sala de espera. Fim do capítulo. Capítulo 93. Questionando. Você vê o jovem de cabelos loiros? Ela perguntou em voz baixa, tentando ajudá-los. Este é o primeiro filho do barão e herdeiro da família Ervin. Você deve prestar atenção nele se quiser ter um relacionamento longo com esta família. Ao ouvir isso, Rory olhou com interesse para o irmão mais velho do idiota que havia ameaçado Vicente dias atrás. Ao contrário daquele sujeito, essa pessoa era alguns níveis mais forte e, embora fosse obviamente muito jovem, já era um acólito de nível 2. O mordomo do barão ouviu o comentário desta mulher, mas não disse nada. Não era seu dever ajudar as pessoas que vinham a esta residência, mas não havia problema para um deles fazer algo assim. Vicente olhou para o herdeiro da família Ervin e não disse nada, continuando a ouvir a mulher que os ajudava. Bem na sua frente, você pode ver a pintura da senhora Ervin, onde a faxineira está tirando o pó da estátua bem na sua frente. Ela apontou a pintura mais adiante no corredor por onde acabavam de entrar, de modo que os dois jovens olharam na direção da mãe dos 3 únicos filhos do barão. O barão tinha várias mulheres. Esta sociedade permitiu a formação de haréns. Mesmo assim, o casamento era uma instituição sagrada, permitindo apenas um homem e uma mulher. Qualquer outra configuração era desaprovada pela sociedade e proibida. Mas mesmo com várias mulheres, a única que lhe deu filhos foi a sua esposa, que morrera de doença anos antes. A concepção neste mundo mágico teve suas complicações. Não foi nada fácil dar origem a futuros mágicos. Se fosse fácil, o mundo rapidamente ficaria superlotado com os filhos das pessoas mais talentosas, que se reproduziriam intensamente ao longo da vida, levando ao colapso deste mundo. O número de recursos era limitado. Portanto, mesmo que você tentasse ter o maior número possível de filhos, às vezes não conseguiria ter nenhum filho, como foi o caso das outras mulheres do barão. Esta mulher continuou explicando algumas coisas básicas sobre esta família aos 2 amigos até chegarem onde Vicente e Rory estariam esperando o barão. Ao deixá-los ali, o mordomo perguntou ao criado vestido de empregada: Por que você ajudou esses 2? Porque eles são 2 namorados, Elliot. Ela sorriu para ele. Talvez eles fiquem gratos e voltem para esta velha no futuro, eu também tenho minhas necessidades, você sabe. O velho não se deixou enganar pelo comentário e pelo sorriso de Lena. Você não me engana, Lena. Servas como ela não tinham muitas opções. Ter bons contatos às vezes permitia que pessoas assim saíssem de sua situação para conseguir algo mais nesta sociedade. Nem todos aceitariam fazer acordos e beneficiar servidores como eles. Alguns eram arrogantes, outros tinham preconceito contra a origem de pessoas como eles. Mas Vicente e Rory não demonstraram tal comportamento. Parecia mais fácil abordá-los do que aqueles que costumavam visitar esta residência. Enquanto os 2 se entreolhavam com pensamentos diferentes, Vicente e Rory conversavam em voz baixa na sala de espera. Por que ela nos ajudou? Rory perguntou.
Quando você está mais aberto ao diálogo, as pessoas ficam naturalmente mais dispostas a falar com você, murmurou o vice. Mas ela provavelmente está tentando nos atrair. Uma serva como ela poderia se beneficiar muito com o contato com alguém como você, meu amigo. Rory perguntou surpresa. Sim, você tem um talento de nível verde, mas ainda é fraco. Esta é uma chance para uma pessoa comum como ela entrar em contato com um futuro especialista. Vicente viu a situação como ela era e sabia que não era por sua causa. Não é fácil abordar alguém com o seu nível de talento, mesmo quando ele é fraco. Mas você e eu nos comportamos como pessoas acessíveis, algo raro e difícil de ver. Ele disse, estreitando os olhos. Podemos usá-la em nossos planos. Como? Rory perguntou. Você pode. Quando Vicente ia dizer isso, a porta da sala de espera se abriu e um homem um tanto gordinho e muito bem vestido entrou ao lado de um guarda-costas. Vicente olhou para o guarda-costas dessa pessoa, que tinha um talento de grau amarelo como o dele, e pensou que se tratava de outro senhor, como aquele que conheceu em Salt Star City. Essa pessoa será um problema para nossa operação. Ele estreitou os olhos, pensando que provavelmente estaria guardando a propriedade se essa pessoa não acompanhasse o Barão Ervin. O Barão deve ser um acólito nível 5, então este homem deve ser um guerreiro nível 7 ou 8. Vice ponderou enquanto se levantava ao mesmo tempo que Rory, fazendo um gesto de saudação ao gordo. Barão Ervin, é um prazer finalmente conhecê-lo. Os dois jovens disseram ao mesmo tempo. O barão já havia percebido o cultivo e o talento mágico desses dois jovens, que certamente contavam com seus contatos locais para conseguir esse encontro hoje. Um com talento verde, e ambos já são aprendizes intermediários, nada mal. Eles parecem muito jovens. O barão pensou consigo mesmo. Ele foi pressionado a encontrar os dois depois que outro barão local pediu um antigo favor. Ele atrasou esta reunião tanto quanto possível e deixou acontecer quando não tinha nada importante para fazer. O barão estava preocupado com o recente desaparecimento do seu filho mais novo. Mas depois de dias de investigação e nenhum resultado, ele só pôde deixar seus homens continuarem a trabalhar sem a pressão constante para encontrar o jovem. Tendo recentemente resolvido seus assuntos e deixado a investigação de lado, ele queria cumprir sua promessa e receber esses dois. Tudo bem, rapazes, quem são vocês e o que podem oferecer à minha família? Ele foi direto ao ponto. Aqui é Rory Point e meu nome é Vicente Fuller. Estamos aqui para lhe oferecer alguns de nossos produtos, Barão Ervin. Temos uma grande variedade de grãos, cereais e frutas, além de preços competitivos. Vice disse com um sorriso no rosto ao se apresentar. Mais cheio, ao ouvir aquele sobrenome, o barão não prestou muita atenção ao resto do que Vicente havia dito, lembrando-se de um detalhe da investigação do desaparecimento do filho. Seus olhos se estreitaram e ele perguntou. Jovem Vicente, ouvi dizer que meu terceiro filho visitou a propriedade da família Fuller em Martel Village antes de desaparecer. Esta é a mesma família Fuller de onde você é. Fim do capítulo. Capítulo 94 O peso das decisões. Sim, conheci o jovem mestre quando ele visitou minha propriedade na aldeia há algum tempo. Vicente disse em tom determinado. Foi assim que me interessei em fazer negócios com o Barão Ervin. O Barão Ervin não era um homem precipitado e, estando próximo do fim da vida, sabia muito bem como se controlar diante de coisas importantes. Ele perguntou, ainda calmo, mas muito mais interessado do que antes. Sobre o que vocês dois conversaram. Você sabe para onde ele foi depois disso? Meu filho desapareceu depois de ser visto saindo de sua propriedade na Vila Martel. Ele desapareceu? Vicente perguntou enquanto franzia a testa e olhava para o barão e depois para Rory. Rory aprendeu a atuação com sua mãe e acompanhou Vicente nesta atuação para o barão e seu guarda-costas. Isso aconteceu? A jovem ruiva perguntou em tom surpreso. Estávamos conversando sobre negócios naquele dia. Ele disse que ouviu falar de nós enquanto passava perto da aldeia e estava interessado em nossos preços para fazer negócios para a família Ervin.
Vicente assentiu e falou: não queríamos ficar muito tempo na aldeia porque naquele dia eu estava me mudando para Milfal com minha irmã mais nova. Então, depois que ele partiu, não procuramos mais por ele. Não esperava que ele estivesse realmente desaparecido. Sinto muito por você e sua família, barão. Sei como é difícil não saber onde está um ente querido. O barão quase chorou ao ver a tristeza nos olhos de Vicente quando o jovem de cabelos escuros se lembrou de Loren. Até o guerreiro experiente ao lado dele acreditou em Vicente e pensou que esses dois provavelmente não tinham nada a ver com o desaparecimento de seu jovem mestre. Pensando bem, por mais talentosos que fossem, eles eram muito fracos para ameaçar o grupo do terceiro jovem mestre. Então foi isso. Vocês dois conversaram sobre negócios. O barão relaxou um pouco, suspirando por não conseguir saber mais sobre os dois. Mas, pelo que ele sabia, a família Fuller parecia ter métodos comerciais inovadores e os seus preços mais vantajosos para produtores e consumidores eram de facto suficientemente atraentes para que o seu filho iniciasse negócios com eles. Mesmo que aquele cara fosse arrogante, ele não era estúpido. Ele certamente sabia como lidar com pessoas relevantes e quando fazer acordos para beneficiar a si e sua família. Ao pensar nisso, o barão Erwin acreditou na história desses dois jovens. Diga-me o que você conversou com meu filho. Ele não está aqui, mas ainda podemos fazer negócios. O barão disse antes que Rory e Vicente apresentassem os acordos que poderiam fazer. Com a morte do comerciante falecido nas mãos do terceiro filho do barão Erwin, alguns dos contratos daquele homem não seriam mais válidos. Os negócios e recursos envolvidos nesses contratos poderiam ser realocados para outros negócios. Por causa disso, Vicente e Rory tinham muitas opções de negócios para apresentar a este homem, embora a maior parte dos recursos com os quais lidavam já estivessem comprometidos. 2 horas depois de chegar à propriedade Erwin, Vicente e Rory encerraram as negociações comerciais com o barão e assinaram um acordo de venda de 10 toneladas de grãos por ano para a casa. Após assinarem seus acordos mágicos, o barão Erwin os deixou sozinhos na sala, desejando vê-los em breve, pois não conseguiu acompanhá-los até a saída devido à urgência. Vicente e Rory ficaram com o estômago cheio depois de comerem com o barão, satisfeitos com o acordo, mas também com a oportunidade de ficarem sozinhos em alguns dos quartos deste local, mas também nas partes desta casa que ainda visitaram no tempo que lá passaram. Enquanto se preparavam para sair, Rory perguntou ao amigo: e aí? Você notou alguma coisa relevante? Vicente assentiu, sorrindo. Acho que entendi a essência. Podemos começar a ajustar algumas partes dos nossos planos, mas preciso que você trabalhe nessa parte. Rory ouviu isso e olhou para o servo de antes, que estava se aproximando dele e de Vice junto com o mordomo. Como devo fazer isso? Ele perguntou, mas com os dois tão próximos, eles deixaram o assunto de lado por um momento e foram levados para fora da propriedade enquanto Lena conversava com eles. Então você conseguiu fazer um acordo com o barão. Muito bom. Agora poderei ver jovens bonitos como você com mais frequência. Ela disse em um tom humorístico. Haha, você nos lisonjeia, comentou Vicente enquanto dava um tapinha nas costas de Rory. Mas senhorita, tome cuidado, ou esse meu amigo aqui vai se apaixonar. Eles riram depois de mais alguns comentários até que os dois estavam de volta na carruagem voltando para sua propriedade. Por que você não tenta fazer algo com aquela mulher? Vicente perguntou, lembrando-se da pergunta de Rory alguns momentos atrás. O quê? Rory arregalou os olhos, impressionada com a sugestão de Vice. Ela é bonita e tem um corpo maduro que agradaria qualquer jovem homem como nós. E ela obviamente aceitará você depois de algum investimento. Vicente comentou. Use isso para aproximá-la de nós e obter as informações que precisamos desta propriedade. Aspas. Devemos realmente envolvê-la? Rory hesitou. Devíamos implicar alguém. Sem corromper alguém do grupo familiar Erwin, não conseguiremos a informação que precisamos. As palavras de Vicente foram secas. Ela já se disponibilizou, então por que não?
Rory, ela é apenas uma serva sem nada a perder. Se dermos a ela uma chance de escapar e alcançar uma posição melhor, ela poderá se beneficiar muito. Ela também pode morrer, disse Rory. Ele preferiu não envolver pessoas inocentes em seus assuntos. Agir contra a família Ervin seria uma medida de autodefesa para eles. Mas usar Lena seria complicado e poderia causar muitos danos à vida daquela mulher. Vicente sabia que Rory não era tão frio quanto ele, que já tinha visto de tudo um pouco em suas duas vidas e disse: trabalhar conosco ou não será a escolha dela, meu amigo. Ela é adulta. Se ela decidir trair a família Ervin pelo que oferecemos, então essa é a responsabilidade dela, não nossa. Mas não só isso, mas sendo parte de uma força inimiga nossa, ela será prejudicada de uma forma ou de outra por nossos planos. Esta pode ser sua chance de se salvar de um navio que está afundando, antes de qualquer outra pessoa e ainda obter recursos valiosos para continuar sua jornada em outro lugar. Rory fechou os olhos e não disse nada, sabendo que era fato que eles prejudicariam esta família se seus planos dessem certo. Tudo bem, vou tentar o meu melhor. Mas e se ela não aceitar? Rory perguntou. Vou deixar você decidir o que fazer se isso acontecer. Eu sei que você compreende o quão importante isso seria. Vicente não disse mais nada, sabendo que o amigo devia estar determinado a fazer algumas coisas sozinho. Rory nem sempre conseguia ser convencido por ele em momentos como este. Ele teve que se decidir. De qualquer forma, trabalharemos nisso nas próximas semanas. Enquanto isso, tenho que terminar meus estudos na forja e lidar com os Peters. Eles estão começando a nos mostrar suas garras. Vice disse, olhando para fora de sua carruagem com um olhar determinado. Fim do capítulo. Capítulo 95 Sindicato Escarlate. A família Peters vinha observando cada vez mais de perto o grupo de Vicente, a ponto de começarem a assediar o jovem. Como eles estavam brincando com fogo, Vice não ficava mais parado. O que você vai fazer com esta família? Rory perguntou. Vou visitá-los, disse Vicente enquanto olhava da carruagem para onde ficava a propriedade dos Peters, no lado da cidade onde ele e seu grupo trabalhavam. Após essas breves palavras, os dois ficaram em silêncio, pensando no que deveriam fazer para desenvolver seus planos, quando de repente, um de seus homens bateu na janela da carruagem e chamou sua atenção. Chefes, temos um problema. Rory deixou de lado seus pensamentos sobre o que fazer com Lena e perguntou. O que é? O aprendiz júnior disse em tom determinado. 3 pessoas do Sindicato Escarlate estão em nossa sede agora, chefes. Eles disseram que querem falar com vocês. Sindicato Escarlate? Rory e Vicente abriram os olhos surpresos. O Scarlet Syndicate era um dos 2 grupos criminosos do submundo local. Junto com a Defiante Tyranney, eles controlavam grande parte das operações de Milfall e tinham grande influência entre a nobreza local. O que essas pessoas estão procurando? Rory olhou para Vicente em dúvida. Eles podem ter percebido o potencial de adicionar novos territórios aos seus poderes, Vicente murmurou. Os grupos que dominaram Milfall não estavam presentes em todas as áreas desta cidade. Por que é que? Por que não dominar todo o território? Por que deixar espaço para pequenos indivíduos como Vice e Rory e vários outros criminosos e mercenários menores agirem por conta própria? Foi simples. Esses grupos não tinham gente suficiente para cuidar de toda a cidade. Ao contrário da Terra, onde uma pessoa podia fazer coisas diferentes para ganhar a vida em tempos de necessidade, o mesmo não funcionava no Reino Polaris. Um médico dificilmente poderia ganhar moedas trabalhando como ferreiro ou guerreiro. Portanto, havia um limite invisível para o tamanho desses grupos. Numa cidade relativamente estagnada como Milfall, onde grupos antigos dominavam a área há muito tempo, era complicado aumentar o número de pessoas que trabalhavam em cada grupo. E mesmo que esses grupos pudessem crescer por vezes, não era tão fácil dominar outras áreas. Afinal, o crescimento de um desses grupos poderia prejudicar os demais.
Neste caso, mesmo à medida que aumentavam o número de membros, estes grupos tinham de ter muito cuidado ao visar novas operações e áreas. Seria difícil fazer crescer as suas operações sem lhes causar problemas que poderiam não valer o prêmio que poderiam ganhar com esse crescimento. Disse Vicente: não tenho certeza. Pode ser que eles queiram problemas porque somos fracos. Mas temos que estar prontos para negociar com eles. Você está disposto a se juntar a um desses grupos? Rory estreitou os olhos. Não quero fazê-lo porque teríamos imediatamente todos os outros como nossos inimigos, embora nunca tenhamos feito nada contra nenhum deles. Mas talvez não tenhamos o suficiente para manter a nossa posição neutra. Vice respondeu, pensando em como seu dia terminaria. Minutos depois, Vicente e Rory estavam na sede do grupo, já com máscaras no rosto, em uma sala comercial no segundo andar do prédio. Lá, os 3 homens do Sindicato Escarlate estavam sentados ao redor de uma mesa de negócios, com os 2 jovens sentados lado a lado. Um dos homens parecia o líder deste grupo de visitantes, muito bem vestido, assim como Rory e Vicente, com uma atraente gema mágica amarela de formato incomum na testa. Os outros 2 pareciam ser apenas capangas, ambos com expressões feias no rosto, como se estivessem tentando assustar esses jovens. Mas como acólitos de nível 2 e 3, eles nem precisaram expressar nada para assustar. Eles eram poderosos demais para esses jovens. Então, emissários do Sindicato Escarlate, o que vocês querem desta visita? Devo confessar que não esperava receber pessoas tão notáveis em meu prédio esta noite. Vicente disse com um tom de voz estranho, manipulado por sua mana. Por que vocês usam essas máscaras quando estão em sua própria sede? Um dos 2 homens perguntou, olhando especificamente para Vicente, que tinha vários objetos metálicos espalhados pelo corpo. Vicente sorriu por baixo da máscara ao ver que aquelas pessoas não o deixariam simplesmente controlar o ritmo desta conversa. Você não vai responder minhas perguntas. Não importa, pergunte o que quiser. Ele pensou, ignorando a clara arrogância do grupo à sua frente. Lamento por isso, mas não queremos que pessoas fora do grupo conheçam as nossas identidades. As nossas famílias não precisam de estar envolvidas porque estamos dispostos a trabalhar em coisas perigosas, declarou Vicente. Você acha que uma máscara protegerá sua família? Se quiséssemos, poderíamos facilmente descobrir quem você é, garoto. Um dos 2 brutos disse em tom confiante, mas também malicioso. Ele estava claramente dizendo a Vicente e Rory que seu grupo poderia vencer os 2 sempre que quisessem. Você está nos ameaçando? Rory pensou silenciosamente. O cara mais forte sorriu e disse: Chase, Aidan, fiquem quietos por um momento. Não vamos perder nosso tempo com algo tão simples. Se esses jovens aqui querem privacidade, que assim seja. Olhando para a máscara de Vicente, essa pessoa disse: muito bem, estou aqui para lhe oferecer a oportunidade de se juntar ao nosso grupo. Nosso líder ouviu falar de você e acredita que sua operação pode se expandir muito com os ajustes certos. Vamos levá-lo para nosso sindicato por apenas 50% de seus ganhos. Então, o que você acha? 50%? Vicente perguntou em tom sarcástico. É isso. O Scarlet Syndicate é muito generoso. Vicente não era contra entrar num grupo se fosse pressionado. Por mais que lhe custasse pagar por tal coisa, às vezes era preciso dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Ele não poderia assumir esses grupos agora, mas precisava expandir seus negócios e atrair atenção. Se ele se juntasse a um desses grupos, pelo menos não o teria como inimigo. Mas se ele ficasse sozinho, estaria sob pressão de todos os lados desta cidade. Mas saber aceitar certas derrotas temporárias não significava que a vice aceitaria um acordo tão mau como o que essas pessoas ofereciam. 50% dos lucros foram demais para ele. Posso ter algum tempo para pensar sobre isso. Juntar-me ao Scarlet Syndicate traria oportunidades e desafios. Quero analisar isso por alguns dias antes de decidir. Vicente respondeu a esta oferta. Pense nisso.
O homem que estava ali para negociar com ele olhou para ele com frieza, entendendo o que Vicente realmente queria dizer. O que você realmente quer dizer é que verá o que outros grupos lhe oferecem para escolher o melhor negócio. Aspas. Claro, você pode pensar sobre isso. Mas a oferta que estou lhe dando hoje irá expirar amanhã à noite. Depois disso, o negócio não será tão vantajoso para você. Ele se levantou e se preparou para sair. Ao caminhar até a saída da sala, o homem olhou para Vicente e Rory. Mas tenha cuidado com quem você fala enquanto isso. Seria perigoso procurar nossos inimigos. Fim do capítulo. Capítulo 96. Início do treinamento. Com a saída deste grupo, apenas Vicente e Rory permaneceram na sala. Isso foi claramente uma ameaça, comentou Rory ao amigo. Sim, mas o que podemos fazer? Vicente não gostou da sensação de ser ameaçado, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Sendo pequeno, ele só podia fingir que não estava ameaçado e entrar na fila. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Se nenhum outro grupo local vier até nós, não teremos escolha a não ser prosseguir com este terrível acordo. Vicente pressionou as mãos contra o braço da cadeira, massageando-as. Mas isso seria terrível. Não temos escolha. Melhor ter uma fração de nossos lucros do que enfrentar um único acólito de alto escalão do Sindicato Escarlate. Vicente era razoável. Mas isso é apenas temporário, meu amigo. Eles querem nos forçar a ser parceiros deles. Vamos fazê-los se arrepender. Rory concordou, sentindo que eles tinham que agir contra propriedades como a do Barão Erwin mais do que nunca. Um possível acordo com um dos grupos governantes locais afetaria as suas operações públicas no seu território. Suas atividades criminosas não eram conhecidas por ninguém além de seus respectivos membros. Ou seja, os resultados de roubos como o da família Peters ainda só os beneficiariam. Vicente e sua família Fuller ainda mantinham suas atividades empresariais, que nada tinham a ver com os serviços de segurança que ofereciam. Portanto, mesmo que este fosse um acordo humilhante, apenas reduziria uma fração dos lucros do seu grupo. Vicente levantou-se e dirigiu-se para a saída. Onde você está indo? Estou um pouco irritado. Vou ver a família Peters. Vice disse, deixando Rory para trás, balançando a cabeça negativamente. Mas logo, Rory estaria a caminho da sala de treinamento desta instalação, onde continuaria tentando melhorar seu nível de magia. Enquanto isso, Vicente dirigiu-se ao local que havia invadido dias atrás. Chegando em frente à propriedade dos Peters, Vicente não hesitou e tocou a campainha, fazendo um dos guardas pular ao perceber quem estava ali. Merda, é aquele bastardo, disse a pessoa enquanto já corria para a porta de Jax, gritando. Chefe, o cara mascarado está aqui. Depois que essas palavras foram proferidas, Jax e seu irmão mais novo apareceram na entrada daquela residência, ambos já com semblantes horríveis no rosto. Brody também apareceu, cheio de ódio pelas pessoas que o humilharam antes. Seu pedaço de merda, o que você está fazendo aqui? Brody foi o primeiro a gritar ao ver o homem mascarado. Vicente não disse nada de imediato. Ele apenas fez curvar as grades entre a rua e a casa, abrindo caminho para ele. Ao aumentar seu nível de cultivo, Vicente agora poderia manipular muito mais metais do que antes e até mesmo lidar com itens feitos por profissionais de segundo estágio. Ele ainda estava estudando o material que Benson lhe deu para estudar, então ainda não tinha um conhecimento suficiente de forjamento para produzir itens melhores do que antes. Mas mais forte, mesmo sem o entendimento necessário, ele poderia criar itens mais perigosos. Jax viu isso e lembrou-se da última vez que viu esse homem agir e naturalmente ficou preocupado. Cale a boca, Brody. Volte para casa. Ele gritou com o sobrinho antes de dar um tapa no jovem de cabelo azul. O que você está fazendo aqui? Achei que nosso relacionamento tinha acabado. O irmão mais novo de Jax perguntou em voz alta, sentindo um pouco de medo de Vicente. Eles investigaram recentemente esse jovem, mas magos minimamente talentosos poderiam esconder seu cultivo se quisessem.
Algumas pessoas não fizeram isso porque estavam orgulhosas de seu cultivo mágico. Mas esconder o seu poder mágico era elementar. Claro, se a diferença de nível entre os magos próximos fosse significativa, não funcionaria bem. Não foi esse o caso entre Vicente e os homens da família Peters que o vigiavam. Ao ver este jovem na frente deles hoje, os dois irmãos Peters sentiram a aura de aprendiz intermediário de Vicente e ficaram naturalmente preocupados. Se esse bastardo pudesse nos machucar antes. O acólito nível 1 pensou, olhando com cautela para o jovem mascarado que havia parado a apenas 20 metros dele e de seu irmão. Vicente então disse: "Vou lhe dar 2 horas para retirar todos os seus homens que vigiam meu grupo. Caso contrário, teremos problemas." Jacques sentiu o nível de Vicente, mas não estava tão calmo quanto o irmão e não pôde deixar de se sentir compelido a lutar contra essa pessoa. "Antes você me surpreendeu, seu desgraçado. Mas agora você está sozinho em minha propriedade." Ele pensou enquanto cerrava os punhos. "Pirralho, você está pedindo demais." Jacques finalmente não se conteve e gritou descontente com Vicente: "Não aceitarei mais nenhuma exigência sua. Irmão, cale-se." Jacques gritou com seu irmão mais novo, que sempre foi mais covarde que ele. "Se aceitarmos isso, quem pode garantir que ele não nos chantageará em breve?" Vicente ignorou o comentário de Jacques e fechou os olhos por um momento. "É mesmo? Então temos um problema." Ele acenou com a mão e um pentagrama vermelho apareceu, maior do que da última vez que os irmãos o viram. Objetos metálicos em seus corpos mudaram de forma e pressionaram seus corpos, seguindo as ordens de Vicente enquanto os machucavam sem lhes dar chance de agir. Chuva de lâminas. Vicente avançou em direção aos dois irmãos, direcionando todos aqueles pequenos fragmentos para eles. "Merda!" O irmão mais novo de Jacques gritou enquanto circulava sua mana e ativava seu próprio feitiço defensivo. Seu irmão fez o mesmo, tentando ignorar os cortes ao redor de seu corpo enquanto um brilho bronzeado subia por sua pele. Armadura da Terra. Oh, afinidade elementar da Terra? Vice estreitou os olhos. Este será um bom treinamento para mim. Então, como seu pequeno lâminas voaram em direção aos dois irmãos tentando se proteger com seus feitiços, Vicente fez alguns selos e focou em seu elemento terra. Areia movediça. Ele tocou o chão e infundiu sua mana nele, surpreendendo os dois irmãos, que não sabiam disso. Seu oponente poderia usar o mesmo elemento que eles. Mas quando perceberam o movimento de Vicente já era tarde demais e os dois já estavam com metade das canelas no chão, sentindo a dificuldade de sair de suas posições. De repente, Vicente sorriu sob a máscara ao se lembrar de algo que tinha visto na terra e cerrou os punhos. Então os dois irmãos gritaram novamente, sentindo a areia movediça pressionar seus pés como se fosse esmagá-los. GH. Fim do capítulo. Capítulo 97. Problemas no caminho. Pressionando os pés nos dois, lembrando o movimento de um personagem de anime de sua infância, Vicente não vacilou. Enfrentando dois inimigos em agonia, ele continuou se movendo para enfraquecê-los, sabendo que um golpe certeiro não lhe traria a vitória. Ele moveu alguns objetos metálicos e mudou sua configuração eletrônica, usando um feitiço baseado em sua afinidade com Lightning para criar um ataque poderoso. Um raio azul de repente se formou no ar, abrindo caminho erraticamente em direção aos dois irmãos. Caramba! Merda! O que é aquilo? Jacques se perguntou, sentindo que não poderia se esquivar do golpe que o fez tremer. Ao contrário dos objetos metálicos que voavam à sua volta e colidiam com as suas defesas, este ataque era difícil de lidar, mesmo que ele conhecesse os poderes de Vicente. Mas ele não teve muito tempo para pensar quando ele e seu irmão foram eletrocutados até que fumaça saiu de seus corpos. Ele e seu irmão pararam momentaneamente, gritando de dor, e a armadura sobre seus corpos rachou junto com o solo chamuscado no chão. Ambos se viram livres da pressão nos pés, mas, sentindo o golpe de Vicente, nenhum dos dois aproveitou a liberdade para atacar o jovem.
Vicente finalmente correu até eles, usando a mistura de artes marciais que trouxera da Terra e o que aprendera na Academia das Estrelas. Deslizando pelo chão, ele moveu seu corpo. Ele chutou Jax nas bolas, aproveitando o momento de distração dessa pessoa para acertar seu ponto mais fraco. Pulando no ar logo em seguida, Vicente usou um dos metais para chutar antes de virar com a perna já girando no ar em direção ao rosto do irmão mais novo de Jax. Pancada! O pé direito de Vicente atingiu o rosto do acólito nível 1, fazendo com que seu rosto girasse no sentido horário enquanto o sangue jorrou de sua boca e um de seus dentes voou. Os olhos do acólito reviraram-se e ele ficou inconsciente antes mesmo de atingir o chão. De volta ao chão, Vicente respirou fundo, sentindo o suor escorrendo pelos cortes e pelo rosto, visivelmente exausto de tanto usar suas habilidades. Mas ele ainda teve o suficiente para acertar outro golpe em Jax, prendendo o corpo do homem no chão com seus metais enquanto o chutava com força no peito. Jax estremeceu de dor enquanto o sangue escorria não apenas de seus orifícios faciais, mas também manchava suas roupas devido aos muitos cortes que Vice havia infligido neste confronto. Ele ainda não estava inconsciente, mas o tio do jovem de cabelos azuis, esse jovem mestre que assistia ao confronto por trás de uma porta, ainda tinha energia suficiente para encarar seu inimigo com ódio. Infelizmente para ele, como aprendiz júnior, Vice não conseguiu derrotá-lo. Na melhor das hipóteses, este jovem Fuller poderia surpreender Jax e dificultar as coisas para ele. Mas depois de se tornar um aprendiz intermediário com forma mágica e talentos superiores aos deste homem, Vice já era mais forte que ele. Amargurado com esta derrota humilhante, Jax esperou pelo golpe final de Vicente. Mas ao ver os dois irmãos caídos no chão, Vicente enxugou o suor e parou diante de Jax, olhando nos olhos do acólito nível 2. Eu não queria te chantagear hoje, mas já que você me deu a ideia, faremos isso de agora em diante. Quero 20% dos seus lucros a partir da próxima semana, teremos problemas maiores do que hoje, Jax. Vicente disse antes de chutar o acólito de nível 2 na cara e ir embora. Alguns homens ao redor da propriedade ficaram chocados com o que aconteceu e olharam dos cantos do prédio para onde Jax e seu irmão estavam. Nenhum deles se atreveu a enfrentar Vicente, lembrando que dias atrás este jovem havia matado friamente todos os aprendizes do seu grupo em torno de seu prédio. Gole! Caramba! Com quem me envolvo? Brody caiu de bunda no chão, temendo o pior não só para sua família, mas principalmente para si mesmo. Enquanto Vicente voltava para casa para meditar e aproveitar o treino noturno, alguém vestido todo de preto corria pelas sombras da cidade. Tal pessoa, vestida de preto e encapuzada, usou as sombras a seu favor e rapidamente se dirigiu a um prédio não muito longe do centro de Milfall. Chegando a este local e passando pelas armadilhas da área, este homem não encontrou problemas no caminho e logo se viu numa porta deste edifício onde alguns homens estavam parados. Temos problemas, ele disse, atraindo o interesse de 3 dos 4 homens que estavam ali, olhando em direções diferentes. O que é isso? Seu alvo fez algum movimento estranho? Um dos 3 que olhavam para este homem perguntou, enquanto o quarto continuava a observar em direção à rua. Não exatamente, mas pessoas do Sindicato Escarlate acabaram de visitar a sede daquele grupo mercenário. O homem vestido de preto disse: você acha que eles fizeram um acordo com o Sindicato Escarlate? Se o fizessem, eles se tornariam inimigos de todos os outros habitantes da cidade. O maldito Sindicato Escarlate já está em uma posição muito delicada com o resto da cidade. Depois de adquirir o legado do Credo Encantado, ninguém permitirá que eles façam um novo avanço. O homem recém-chegado respondeu então à pergunta anterior. Não tenho certeza, mas os homens do Sindicato Escarlate pareciam mal-humorados por deixar a propriedade. Se for esse o caso, continue observando-os. O quarto homem finalmente abriu a boca. Se eles entrarem em desacordo com o Sindicato Escarlate, será melhor para nós. Caso contrário, deixe o submundo lidar com esse problema. Ok.
Enquanto este grupo pensava no futuro conturbado de Vicente e do seu povo, outro homem de preto decide algo importante diante da propriedade da família Fuller. Depois de ouvir o relato do observador que foi enviado para substituir, o recém-chegado franziu a testa em frente à propriedade onde Rory treinava. Se isso for verdade, temos que agir. Ele disse para a pessoa que estava prestes a sair. Já que você está no final do seu turno, vá até um de nossos batalhões e reúna alguns homens. Iremos atacar este lugar imediatamente. Como eles receberam contato do Sindicato Escarlate, não há necessidade de que continuem a existir. Essa pessoa disse, seguindo as ordens de seu líder. Eu farei isso imediatamente. Fim do capítulo. Capítulo 98 Progresso na Forja. Mais tarde naquela mesma noite, após retornar para sua casa, Vicente meditou um pouco, recuperando a mana que havia gasto anteriormente e até desenvolvendo um pouco a densidade de seus poderes. O mundo mágico foi incrível. Ter uma gema mágica mudou tudo no progresso de alguém diante da magia. Alguém poderia se tornar mais forte absorvendo lentamente mana da natureza e desenvolver suas afinidades lentamente, empurrando energia para seus corpos e inflando suas almas. Este foi um processo padrão que muitos usaram todos os dias para se tornarem mais fortes. Mas havia uma maneira melhor de se tornar mais forte, treinando ou até mesmo se esforçando ao máximo. Um ferreiro poderia fazer isso esgotando-se ao fabricar uma ferramenta e um médico ao tratar um paciente. Por outro lado, um guerreiro poderia esgotar-se treinando ou lutando. Independentemente do método usado para se exaurir, alguém poderia alcançar um estado especial exaurindo tudo ou a maior parte de si mesmo. Este estado facilitou muito a meditação e a absorção de mana livre na natureza. Para se ter uma ideia da diferença, meditar quando não se está exausto é análogo a uma pessoa que usa uma mangueira em uma área árida para extrair líquido do subsolo e reabastecê-lo. Meditar após a exaustão era como ter um enorme reservatório de água acima de você. Neste último caso, o líquido entraria naturalmente em seu corpo e não apenas restauraria rapidamente sua mana esgotada, mas também proporcionaria pequenas melhorias. Vicente sentiu isso novamente no treino desta noite. Quando ele terminou de meditar após a luta com os acólitos, ele já estava um pouco mais forte. Ao terminar de meditar, feliz com a ligeira melhora em sua mana, Vicente imediatamente voltou sua atenção para o estudo da forja. Ele já havia lido metade dos livros que Benson lhe dera e entendia dezenas de minerais e as teorias básicas por trás da forma e estrutura dos artefatos. Para aprender como fazer uma armadura com boas propriedades defensivas ou uma arma capaz de infligir danos significativos sem se prejudicar, não se pode simplesmente imitar a forma dos artefatos feitos por outros ferreiros. Como na Terra, era preciso compreender a lógica por trás disso, os princípios que tornavam algo forte. Assim como um engenheiro teria que aprender algumas coisas para construir um edifício que não desabaria facilmente, um ferreiro teria que aprender coisas semelhantes. Quanto mais Vicente lia os livros, mais percebia as semelhanças entre a química e a física do seu mundo e o que o povo do Reino Polaris havia desenvolvido. No Polaris Realm, as pessoas não tinham uma compreensão tão profunda da realidade como tinham na Terra. Ou seja, na Terra, até as crianças sabiam que os corpos eram constituídos por sistemas, que eram constituídos por órgãos, que eram constituídos por tecidos, que eram constituídos por células, e assim por diante, até as subdivisões dos átomos. As coisas eram mais simples neste mundo, mas existia a ideia de ser composto de diferentes tipos de partículas minúsculas. Na forja, isso foi desenvolvido discutindo que tipo de item combinava com o que, os melhores formatos e a lógica por trás deles. Você não encontraria uma equação matemática que explicasse essas coisas neste mundo. Ainda assim, intuitivamente, as respostas e justificativas dos livros levavam ao mesmo destino que os cálculos levariam. Percebendo isso e utilizando o que havia aprendido sobre física e química na Terra, Vicente rapidamente começou a entender como fazer bons equipamentos.
Depois de ler outro livro após sua meditação, ele foi buscar as ferramentas de forja que Benson lhe dera e decidiu praticar. Ele pegou um martelo de madeira e começou a bater contra uma substância gelatinosa, algo normalmente usado por ferreiros que aprendem a manipular o martelo. Vuap! Vicente moveu o martelo e bateu na substância gelatinosa, fazendo-a tremer à medida que as ondas passavam pelo seu corpo. Vendo isso, Vicente franziu a testa. O objetivo desse treinamento de 10 horas era que ele usasse apenas o martelo de madeira e sua mana para mudar o formato dessa substância gelatinosa, transformando esse grande cubo em uma pequena esfera. Vendo que seu primeiro movimento não surtiu efeito, Vice sentiu o quão difícil seria essa tarefa na prática. Tenho que colocar mais de mim neste treinamento, pensou ele, direcionando ainda mais mana do que o golpe anterior e melhorando inconscientemente sua postura para o próximo impacto. Vuap! Mais uma vez, ele atingiu o objeto gelatinoso, mas desta vez notou uma pequena deformação no local onde o havia atingido. Oh! Ele abriu a boca, vendo que poderia colocar ainda mais mana ali sem correr o risco de destruir tal coisa. Vicente sabia que sua quantidade de mana não era normal para seu nível. Como ele aprendeu na Academia das Estrelas, talentos superiores e formas mágicas especiais não diziam apenas sobre a velocidade do progresso, a eficiência energética e o tipo de poder. Dependendo do talento e da forma mágica, o mesmo nível mágico pode ter limites completamente diferentes. Foi por isso que ele era tão forte, e foi por isso que ele naturalmente foi mais cauteloso quando começou o treinamento noturno com o martelo de madeira. No entanto, quando viu que o item que Benson lhe dera era resistente, ele imediatamente começou a usá-lo com todas as suas forças. Em mais ou menos uma dúzia de movimentos, ele conseguiu alterar ligeiramente a forma cúbica do item. 3 horas depois, ao chegar em sua casa após a batalha com os 2 acólitos, Vicente terminou o treinamento e tomou banho antes de comer alguma coisa para dormir. Nina dormia tranquilamente em seu quarto, enquanto Eve tinha acabado de comer alguma coisa e ido descansar um pouco, já que esse era o único horário do dia em que ela estava livre de responsabilidades atualmente. Nina voltaria para a academia em breve, e Eve's agenda iria melhorar um pouco. Mas por enquanto, a vida dela era cuidar de Nina quando Vice não estava por perto, então ela não tinha tempo para treinar ou meditar. Vicente olhou na direção do quarto de sua irmã e foi dar-lhe um beijo antes de dormir. Porém, após beijar a testa de Nina e chegar ao seu quarto, Vicente sentiu algo vibrar em seu pulso direito enquanto se recostava na cama e fechava os olhos. Ele imediatamente abriu os olhos, expressando a raiva que alguém sentiria ter sido incomodado enquanto estava deitado para descansar. Mas sabendo que os seus homens nunca usariam este dispositivo sem uma boa razão, Vicente logo ficou em alerta, levantando-se e preparando-se para correr para o seu quartel-general. Merda! Quem é desta vez? Ele inconscientemente manipulou seus metais para formar uma armadura ligeiramente diferente daquela que usava antes. Fim do capítulo. Capítulo 99 Ataque inimigo. Quando Vicente se levantou para salvar seu grupo, ele fez uma armadura um pouco diferente da anterior. Enquanto ele corria, estruturas anteriormente inexistentes apareciam na estrutura metálica desta armadura, com novos padrões aqui e ali. Vicente detectou algumas alterações e notou a diferença por conta do treino que acabara de fazer. Parece mais sólido agora. Perfeito. Mesmo sem eu me concentrar nisso, meus poderes desenvolveram naturalmente algo de qualidade superior. Ele pensou que já estava com o rosto coberto e correu pelos telhados desta parte da cidade. As melhorias na estrutura de sua armadura não foram críticas o suficiente para que ele fosse reconhecido como um gênio por projetá-la. Mas foi uma melhoria significativa para ele, e se Benson o visse agora, ficaria satisfeito. Qualquer pequena melhoria faria uma grande diferença para alguém do nível do Vicente. Vicente teve isso em mente, ficando mais motivado para continuar o seu progresso antes da forja. Mas enquanto ele se movia e sentia algumas sensações perturbadoras, ele não conseguia manter pensamentos sobre a forja em sua mente.
Enquanto caminhava dezenas de quarteirões da sede de sua organização, Vice já podia ver um brilho diferente naquela parte de Milfau e fumaça subindo para o céu. Milfau tinha uma área relativamente grande para uma cidade de 60 mil habitantes. Com uma área de quase 400 quilômetros quadrados, o centro da cidade ficava a poucos minutos da periferia. O território de Vicente ficava numa das periferias da cidade. No entanto, mesmo de longe, ele podia ver que algo estava acontecendo. O frio da tarde e alguns sons estranhos que dificilmente se ouviriam ao anoitecer chegaram até ele e o fizeram franzir a testa. Merda, eu tenho que me apressar. Ele pensou ao sentir que seu grupo estava em perigo. De repente, ele controlou parte do metal de seu corpo, formando uma lâmina grande, mas muito fina. Ele pulou nele e voou. Ao fazê-lo, sentiu-se estranho por um momento, pois nunca tinha voado e muito menos estava familiarizado com o transporte do próprio corpo. Mas a manipulação desta lâmina seguiu os mesmos princípios da manipulação dos artefatos de metal que ele normalmente usava para atacar os inimigos. Em vez de usar inimigos, ele usou as pontas à sua frente para fazer a lâmina voar enquanto suportava o peso de seu próprio corpo. Sob pressão, ele encontrou uma nova maneira de usar seus poderes. Ao parar de correr e começar a voar na lâmina, Vicente aumentou sua velocidade em 50% após seu primeiro teste, movendo-se mais rápido em direção à sua propriedade enquanto voava próximo aos telhados daquela parte da cidade. Por precaução, ele não aumentou muito a altitude, com medo de chamar muita atenção ou cair de uma grande altura. Mágico ou não, seu corpo ainda era o de um mortal. 10 minutos depois de sair de casa, Vicente finalmente chegou ao seu quartel-general. Parado a apenas um quarteirão de onde Rory e o resto do seu povo deveriam estar, Vicente encontrou um pequeno campo de batalha em torno de tal local. Quase todas as janelas, portas e varandas de sua propriedade foram quebradas. Ao mesmo tempo, buracos de vários formatos e tamanhos foram abertos na frente do edifício. O tiroteiro vinha de dentro, de menos posições do que o esperado num ataque como este. Em frente ao prédio, um grupo de 15 mágicos estava espalhado, lançando ataques ou se protegendo enquanto esperava o resto do grupo assumir o controle do local. A porta de entrada deste quartel-general foi destruída, então Vice imediatamente pensou que seu quartel-general havia sido invadido, e era apenas uma questão de tempo até que esses inimigos tomassem conta do local. Merda! Quem são essas pessoas? Ele notou vários aprendizes mortos e até acólitos de nível 1 nos arredores de sua localidade, provavelmente aqueles que haviam morrido no momento inicial do ataque de seus homens armados. Mas como era de se esperar, os acólitos, preparados para se defenderem das armas de fogo, não corriam perigo com as armas de Vicente. Vice cerrou os punhos ao ver o grupo de acólitos de nível 1 e 2 parados na área, que esperavam que os homens lá dentro assumissem o controle dos sobreviventes. Mas não só os inimigos de Vicente morreram. Pelo que ele podia sentir, pelo menos 6 de seus homens morreram na área e vários outros ficaram feridos. Os ataques destes inimigos não só danificaram esta propriedade, mas também criaram fragmentos que certamente feriram muitas pessoas. Malditos bastardos! Eu matarei todos vocês! Com tal pensamento, ele voou e rapidamente apareceu atrás do grupo de inimigos que observavam a área com sorrisos. Tocando o chão com os pés sem chamar a atenção, Vice imediatamente expandiu seus sentidos ao máximo. Seu pentagrama de magia vermelha brilhava enquanto circulava perto de sua mão dominante, permitindo que Vicente sentisse todos os metais na área, incluindo as armaduras e armas de alguns daqueles homens. Não havia necessidade de ele perguntar quem eram essas pessoas. Ele não perderia seu tempo com perguntas inúteis e simplesmente usaria os itens desses inimigos contra eles. Um acólito nível 1 sentiu sua armadura apertar seu corpo e gritou quando rachaduras rasgaram seu peito. Metade dos homens fora da mansão sentiam coisas semelhantes, alguns mais que outros, pois a capacidade de Vicente de afetar todos eles simultaneamente com a mesma intensidade ainda era limitada. O que é isso?
Um acólito de nível 2 gritou ao sentir a manopla de sua mão direita cerrada. Gole! Uau! Mas quando os mais fortes ou menos afetados na área se viraram para ver quem agiu contra eles, alguns homens mais fracos atacaram os seus aliados por trás. Você! Um acólito de nível 2 sentiu o sangue subir em sua garganta e olhou para trás para ver um aliado de nível 1 segurando a espada que de repente o perfurou nas costas. Chefe! O outro homem disse sem entender enquanto a armadura em seu braço direito forçava seu braço para aquela posição. Estrondo! De repente, uma explosão irrompeu e cérebros avermelhados se espalharam pela área, cobrindo vários daqueles homens com os restos mortais daquela pessoa. Você me atacou sem motivo. É hora de todos vocês morrerem. Vicente disse, o sangue de seus inimigos escorrendo por sua máscara quando ele apareceu ao lado de um dos 3 acólitos de nível 2 ali. Vicente saltou no ar e uma arma em forma de machado se formou em suas mãos. Então, ele derrubou com força total o inimigo. Caramba! A pessoa gritou, mas não conseguiu se mover quando sentiu algo agarrar seus pés. Ele tentou levantar as mãos na frente do corpo, mas não conseguiu, sentindo algo impedindo aquela parte de se mover também. Tudo o que restou entre ele e esse estranho inimigo foi a armadura em seu peito. Infelizmente para ele, aquela armadura simplesmente derreteu em seu peito, dando lugar à temível lâmina do machado que se aproximava rapidamente dele. Suor frio escorria pelas costas do homem enquanto seu corpo ficava branco como uma folha de papel. GH! Vicente atingiu com força o peito esquerdo do homem, fazendo um som de carne sendo esmagada enquanto os ossos da costela esquerda da vítima se quebravam. Ao aumentar suas habilidades de forjamento anteriormente, Vice aumentou a qualidade não apenas de sua armadura, mas de todos os artefatos que ele poderia criar. Vicente já era forte o suficiente para lutar contra acólitos de baixo nível com talentos e formas mágicas comuns. Mas ao adicionar armas melhores, ele poderia causar um ferimento mortal com esse movimento. Por mais fortes que fossem os mágicos, a coisa mais importante sobre eles não era a força ou resistência de seus corpos, mas suas habilidades mágicas e feitiços. Diante de um ataque mortal, nada poderia salvar aquele homem, mesmo com a diferença de nível entre as partes. Fim do capítulo. Capítulo sem luta. Tirando a arma do peito do acólito nível 2, Vicente não hesitou em mover a mão para o ferimento. Enquanto seu oponente gritava de terror, incapaz de controlar o próprio corpo, Vicente agarrou seu coração e arrancou-o do peito. Quando o jovem Fuller esmagou este órgão com as próprias mãos, não apenas os homens que estavam ao redor tremeram repentinamente de medo, mas mais 3 homens esmagados por suas próprias armaduras explodiriam sob pressão sobre eles. Sangue e carne se espalharam pela rua novamente, fazendo com que os poderosos acólitos de nível 1 e 2 tremessem enquanto seguravam suas armas. Droga! Mate essa pessoa, ou todos aqui morrerão. O mais forte deles disse enquanto ordenava seus homens. Vicente ouviu isso e sentiu um dos homens menos afetados pelas suas habilidades atirar-lhe uma flecha. Ele riu enquanto saltava para trás. Uma flecha de metal? Que engraçado! Ele murmurou, abrindo a palma da mão direita e esperando a arma acertá-lo. No momento em que estava prestes a acontecer, em vez de perfurar a mão de Vicente, a flecha derreteu e formou um líquido na palma direita. Alguns instantes depois, sob o olhar aterrorizado daquelas pessoas, a flecha se formou novamente, desta vez viajando na direção de onde veio. Traga de volta! Vicente gritou, enviando a coisa muito mais rápido do que havia disparado contra ele. A flecha mudou ligeiramente de trajetória e, um momento depois, passou pela cabeça do arqueiro. Ele nem gritou quando foi atingido, caindo para trás e morrendo com uma expressão terrível. Monstro! Morra! Um punho brilhante cercado por pequenas faíscas apareceu nas costas de Vicente depois que um homem saltou em sua direção. Vendo este acólito nível 2 tentando acertá-lo, Vice concentrou suas defesas em suas costas, sabendo que não poderia se esquivar facilmente desse golpe. Pancada!
Assim que o punho estava prestes a acertá-lo, uma superfície afiada apareceu em suas defesas enquanto ele controlava habilmente vários objetos de metal ao seu redor para formar artefatos afiados e dispará-los contra os inimigos restantes na área. Vicente não tinha interesse em chocar essas pessoas enquanto as matava. Enquanto se protegia do mais forte que ainda estava de pé, atacou os outros com seu golpe mais simples. Uau! Várias lâminas voaram pelo ar em trajetórias estranhas, rumo aos pontos vitais dos homens que haviam sofrido menos com as habilidades de Vicente até agora. Ao ser atingido, mais 3 inimigos caíram no chão, empalados por facas do mesmo formato. A mão do adversário foi perfurada pela ponta afiada que apareceu antes do impacto, enquanto grande parte da estrutura defensiva nas costas de Vicente foi destruída, amassada pelo golpe. Devido à sua evolução recente diante da forja, grande parte do ataque foi absorvido por sua armadura antes de atingir seu corpo. Vicente era forte e poderia até matar acólitos comuns de nível 2. Mas isso não significava que ele fosse invencível ou que os movimentos dessas pessoas não pudessem machucá-lo. Ao sentir o peso do punho do inimigo, sentiu seus ossos estalarem e uma dor intensa veio do ponto de impacto. Vicente cerrou os dentes e não emitiu um único som de dor. Ele simplesmente usou o golpe do inimigo para atacar no momento da guarda mais fraca do atacante. O momento da colisão. Quando alguém atacasse, naturalmente diminuiria sua atenção e também suas defesas para infligir o máximo de dano possível ao alvo. Nessa situação, Vicente utilizou um de seus feitiços para prender a pessoa em sua posição. O homem sentiu desconforto no punho, mas antes que pudesse se incomodar com isso, de repente sentiu algo subindo por seus pés. Terra! Ele exclamou quando abriu os olhos e olhou para baixo. Então, quando sua armadura pressionou seu abdômen, o único lugar onde ele tinha itens metálicos em seu corpo, este homem de nível 2 sentiu uma pressão terrível em suas pernas já cobertas de terra. Vicente aproveitou a dor do inimigo para se virar, formar uma espada nas mãos e atacar horizontalmente. Um corte se abriu no pomo de Adão do homem e o sangue jorrou, manchando ainda mais a armadura de Vicente. Droga, você! Nossa tirania desafiadora não vai te perdoar, seu verme. Depois de hoje, você está morto. A última posição nível 2 acólito gritou ao ver outro de seus companheiros de batalhão brutalmente assassinado por Vicente. Tirania desafiadora? Vicente olhou para o homem agindo contra ele, 2 punhos gigantescos, azuis como geleia, caindo sobre ele. Vicente manipulou a armadura de seu alvo com um pescoço decepado. Ele usou essa pessoa como escudo, evitando que aqueles punhos o acertassem. Os punhos do homem eram poderosos e, quando tocaram o corpo de seu aliado moribundo, deformaram-no em um instante, esmagando-o impiedosamente. Aproveitando a oportunidade, Vicente mudou de posição e se deparou com os últimos 3 oponentes de nível 1 ainda em pé. Ele já havia usado 70% de sua mana e estaria em apuros se não eliminasse essas pessoas rapidamente. Não manipulando mais sua habilidade desde o primeiro pentagrama mágico, ele usou a espada em sua mão para atacar as pessoas em pé. Com suas habilidades em artes marciais e velocidade, ele rapidamente cortou o primeiro daqueles homens, amputando seus braços em um movimento com a espada. Enquanto o acólito nível 2 observava, exausto e vendo o corpo de seu companheiro esmagado pelos punhos, ele ficou ainda mais vermelho de raiva. Mas o sangue de seus companheiros cobrindo grande parte de seu corpo disfarçava o ódio que sentia naquele momento. Tentando ignorar os ferimentos superficiais causados pelos golpes anteriores de Vicente em seu grupo, ele tentou mais uma vez ativar sua habilidade primária. No entanto, ao forçar sua mana em sua gema mágica, ele de repente sentiu dor atrás dos olhos e seus músculos faciais se contraíram. Sua gema mágica amarela desapareceu e sangue escorreu de seus olhos. Merda! Ele murmurou enquanto sentia a exaustão e a fraqueza se espalhando por seu corpo. Ao atacar Vicente há pouco, ele colocou quase tudo naquele movimento. Tendo errado, ele agora tinha menos mana do que precisava para ativar sua habilidade mais fraca.
Vicente já sabia que isso iria acontecer e riu por baixo da máscara, ignorando a dor nas costas e o cansaço crescente para acabar com a última pessoa no seu caminho. Ele deslizou pelo chão, Vice surpreendeu seu último oponente e cortou suas pernas. GH. À medida que mais gritos irrompiam do lado de fora da mansão, um homem vestido como inimigo apareceu de repente na porta da casa da família Fuller. Fim do capítulo. A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. Michel Foucault.